Preste atenção numa coisa. Toda vez que o Luffy sorri depois de perder alguém, ele tá segurando pra não quebrar. Isso não é força de verdade. Isso é sobrevivência disfarçada de alegria. Luffy é um dos caras mais otimistas de todos os animes. Ele ri nas piores horas. Ele acredita que dá pra resolver tudo com um soco e um sorriso. Mas olha isso. Quando mais grave é a perda, mais rápido ele volta a sorrir. E isso é estranho. Muito estranho. Porque a gente que realmente tá bem não precisa sorrir tão rápido assim. E foi exatamente isso que aconteceu com o Luffy. Mais de uma vez. Hoje eu vou te mostrar o outro lado do sorriso mais famoso dos animes. O lado que ninguém fala. O motivo real por trás da energia constante de Luffy. E eu prometo, depois desse vídeo, você nunca mais vai assistir uma cena de comemoração dele do mesmo jeito. Mas peraí, antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta bem simples. Quantas vezes você já viu o Luffy chorar de verdade na frente da tripulação dele? Poucas, né? Tipo, quase nenhuma. E olha que esse cara já perdeu gente que ele amava mais de uma vez. Isso não é falta de sentimento, é o contrário. É o sentimento demasiado, guardado no lugar errado. Oi, eu sou o RV e você tá no Reino do Mestre. Se você curte mergulhar a fundo nas histórias que a gente ama, a história de verdade, não só um resumo de um episódio, você chegou no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que passa despercebida para a maioria de quem assiste One Piece. A gente vai falar sobre o que existe por trás do sorriso do Luffy. Mas para você entender isso de verdade, a gente precisa voltar para Marineford. Marineford é o lugar onde a Marinha ia executar a Portgas de Ace, publicamente, na frente de todo mundo. Uma execução pensada, com um único objetivo: provar um ponto. Ninguém escapa do governo mundial. E o Luffy? Ele invade o QG da Marinha sozinho, contra um exército inteiro, contra almirantes, contra tudo que fazia sentido. Por quê? Porque Ace é o irmão dele. E pro Luffy, irmão não se abandona. Nunca. Tá, mas antes de continuar, deixa eu te apresentar rápido quem importa aqui. Primeiro, o Luffy, o capitão dos chapéus de palha, o cara que sonha em ser o rei dos piratas e que trata a tripulação dele como família de verdade. Depois, o Ace, irmão mais velho do Luffy, apesar de não terem o mesmo sangue. Eles foram criados juntos, prometeram um pro outro que iam viver livres. Essa promessa importa, guarda ela. E não é só um irmão qualquer. O Ace é o cara que aceitou o Luffy quando ninguém mais aceitava. Numa infância dura, cheia de rejeição, o Ace foi o primeiro a dizer na prática que o Luffy tinha valor. E por último, a tripulação do Luffy. Zoro, Nami, Usopp, Sandy, Chopper, Robin, Frank e Brook. Gente que confia cegamente no capitão. Gente que precisa acreditar que ele tá bem. Porque se o capitão desmorona, o barco todo afunda junto. E antes de você continuar, tem um detalhe que precisa ficar claro. Luffy não cresceu com um irmão. Ele cresceu com dois, Ace e Sabo. Os três, ainda crianças, fizeram um brinde de sangue numa floresta, jurando viver livres e proteger um ao outro. Sabo, inclusive, some da vida deles ainda na infância, dado como morto num acidente. E o Luffy carrega essa perda desde muito cedo, mesmo sem saber a verdade completa sobre o que aconteceu. Então, quando eu digo que o Luffy tem medo de perder pessoas, não é força de expressão. Ele já perdeu, antes de virar um pirata. E isso volta com força total em Marineford. Porque em Marineford, pela primeira vez na vida, o Luffy não consegue proteger quem ele ama. E o jeito que ele lida com isso vai definir a personalidade dele pro resto da história. A Batalha de Marineford é um dos maiores caos que já rolou na história de One Piece. Almirantes lutando contra piratas lendários, o mundo inteiro assistindo. E no meio disso tudo, um garoto de 17 anos tentando salvar o irmão. De um lado, o Barba Branca, considerado o homem mais forte do mundo, jogando a própria vida na guerra só para dar uma chance ao Ace. Do outro lado, nós temos a marinha inteira, com 3 almirantes, decidida a não deixar ninguém escapar. E o Luffy entra nesse cenário sem plano, sem exército, sem nada além de vontade. E olha isso, até os próprios aliados dele acham que isso é loucura, que ele não tem a menor chance ali dentro. O Luffy apanha, muito.
Ele é julgado, cortado, quase morre mais de uma vez, mas ele não para, porque parar significa perder o Ace, e isso não é uma opção para ele. E por um momento parece que vai dar tudo certo. O Luffy consegue chegar perto do Ace, os dois quase escapam, mas as coisas não foram tão fácil assim. O almirante Akainu ataca o Luffy, e o Ace, para proteger o seu irmão mais novo, entra na frente do ataque, e morre ali, na frente do Luffy, sem a menor chance de reação. E o pior não é a morte em si, o pior é o que o Luffy vê, cada segundo, sem conseguir fazer nada. E aqui é onde a maioria das pessoas espera uma coisa, que o Luffy grite, chore, desabe na hora. Mas isso não acontece. É exatamente isso que a gente precisa entender. Repara na reação dele logo após. Não é choro imediato, não é um grito de dor comum. É um vazio, um branco, como se o corpo dele tivesse decidido, sozinho, que aquilo era demais para processar ali na hora, na frente de todo mundo. E é justamente esse vazio que vai definir o comportamento dele nos anos seguintes na história. Logo depois da morte do Ace, o Luffy trava. Literalmente. Ele fica parado, sem reagir, sem falar. Por um tempo que parece durar uma eternidade. Isso tem um nome na psicologia. Chama estado de choque. É quando a dor é tão grande que o cérebro simplesmente desliga por um instante, para te proteger de sentir tudo de uma vez. E o Luffy fica assim, sem comer, sem falar direito, a tripulação inteira preocupada, sem saber o que fazer. Pela primeira vez o capitão, que sempre teve a resposta para tudo, não tem resposta nenhuma. E não é exagero de roteiro. Isso bate com o que a gente vê na vida real. Gente que perde alguém de um jeito brutal, de repente, muitas vezes nem consegue chorar nos primeiros dias. O corpo trava antes de sentir. O problema é que vem depois desse travamento. Porque, para a maioria das pessoas, o luto continua. Ele aparece aos poucos, em ondas, por semanas, meses, anos. Mas o Luffy não tem esse luxo. Mas se liga nisso. Esse tipo de cena é bem rara nos shonens. A maioria dos animes desse estilo não mostra o herói quebrado por tempo suficiente. Eles voltam rápido demais, porque o ritmo da história não deixa espaço para tu vencer de verdade. O One Piece faz diferente. Deixa o Luffy no chão por dias, na história, sem pressa nenhuma de trazer ele de volta. Enquanto o Luffy está paralisado, ele não chora na frente da tripulação. Ele guarda isso. E é aí que a coisa começa a ficar bizarra de verdade. Porque quando ele finalmente chora, ele faz isso sozinho. E não é por acaso. Ele é o capitão de navio pirata em guerra contra o mundo inteiro. Não tem tempo de espalhar essa dor aos poucos, por semanas. O oceano não espera ninguém se recuperar no próprio ritmo. Depois de Marineford, o Luffy vai para a Ilha das Mulheres se recuperar. E é lá que ele finalmente desaba. Mas não na frente de ninguém da tripulação. Ele chora sozinho, gritando o nome do Ace, socando o chão até sangrar. Um choro que vem de um lugar que ele nunca tinha mostrado antes. E repara na escolha dessa cena aqui. Não tem música épica, não tem ninguém assistindo. Só o Luffy, a terra e um grito que sai como se estivesse preso há dias dentro do peito dele. Essa distância da câmera não é acidente. É a história te dizendo, nem você deveria estar vendo isso, porque nem a tripulação vê. E aqui mora a primeira pista sobre quem o Luffy realmente é por dentro. Ele não esconde a dor porque não sente. Ele esconde porque sentir na frente da tripulação parece perigoso para ele. Pensa comigo, vai. O Luffy é o capitão. E o capitão é o centro emocional do bando inteiro. Se ele quebra, visivelmente, na frente de todo mundo, o que acontece com o resto da tripulação? Eles vão quebrar junto. Porque a força deles vem, em parte, da força que eles enxergam no Luffy. E é aí que a gente chega no ponto principal desse vídeo. O sorriso dele, depois disso, não é ausência de tristeza. É a decisão de não deixar a tristeza dele virar peso para os outros. E isso, meu amigo, é o tipo de coisa que só quem já carregou dor sozinho entende de verdade. E não é só uma leitura bonita da nossa parte. Não, não. A própria história reforça isso depois, mostrando o Luffy evitando o assunto do Ace inúmeras vezes ao longo dos anos seguintes. Sempre que alguém tenta tocar no tema com cuidado. Depois de Marineford, o Luffy passa 2 anos treinando sozinho, longe da tripulação. Quando ele volta para a ilha de Sabaody, todo mundo espera ver o mesmo garoto de sempre. E ele entrega exatamente isso. Sorriso largo, energia lá em cima, bravata de sempre. Pois é, mas tem uma diferença sutil que a maioria não percebe de primeira. Repara numa coisa. Durante os 2 anos separados, o Luffy nunca fala sobre o Ace com a tripulação.
Nunca. Ele evita o assunto quase por completo, na maior parte do tempo. E quando o assunto aparece, mesmo que de leve, ele muda de rumo rápido. Puxa uma piada, grita por comida, faz alguma bagunça. Qualquer coisa para tirar o foco dali. E tem um detalhe extra aqui que poucos reparam. Durante o treino sozinho com Rayleigh, o Luffy escolhe um caminho de treino brutal, extremo, quase insano para os padrões dele. E ele não escolhe descansar, não escolhe refletir, ele simplesmente escolhe se destruir fisicamente todos os dias, por 2 anos, numa ilha isolada. Isso também é um padrão de gente que usa o corpo para não sentir a mente. E é aqui que o negócio fica bizarro, porque isso não é comportamento de alguém que superou a perda. É o comportamento de alguém que aprendeu a desviar dela em tempo recorde. A pista que a gente trouxe para esse vídeo é exatamente essa. Depois do Ace, o Luffy pega a dor dele e transforma em combustível. Energia, empolgação, ação. Qualquer coisa, menos parar quieto com o sentimento. E olha, isso funciona, por um bom tempo. O Luffy lidera as aventuras incríveis depois disso. Enfrenta os inimigos gigantescos, ri, brinca, come feito um furacão. Só que a energia sem processamento emocional tem um preço. Porque a energia sem descanso emocional não desaparece. Ela só espera o próximo gatilho. E o Luffy vai encontrar vários desses gatilhos pela frente. Arco após arco. Agora vamos parar um pouco e olhar para dentro disso. Porque o medo real do Luffy não é morrer. Isso ele já mostrou de várias formas que não teme. O medo dele é perder gente que ama de novo e ficar parado assistindo, sem poder impedir de novo. Repare em outros momentos da história. Toda vez que alguém da tripulação corre perigo real de morte, o Luffy reage de um jeito completamente diferente do resto do elenco. Pensa em Enies Lobby, quando Robin quase é levado embora para sempre pelo governo mundial. O Luffy declara guerra a uma organização inteira sozinho, sem pestanejar, sem calcular o risco. Agora pensa em Dressrosa, quando o Sanji corria risco de ficar preso para sempre naquele reino, sob uma ameaça direta da família dele. O Luffy vira aquela ilha do avesso para garantir que nada disso aconteça. Agora repara, em nenhum desses momentos ele para pensar 2 vezes, porque pensar 2 vezes para o Luffy é abrir espaço para o medo entrar. E aí ele congela, igual congelou uma vez em Marineford. Ele não fica só bravo, ele entra no estado quase descontrolado. Grita coisas que são desesperadas, não só corajosas. E depois, na maioria das vezes, ele nem fala sobre isso de novo. E é aí que a gente entende o padrão. O Luffy processa o medo de perder pessoas, transformando ele em ação imediata. Ele não guarda o medo para pensar depois. Ele descarrega na hora, com o corpo, com um soco, com um grito. E isso explica muita coisa sobre o tipo de líder que ele é. Ele nunca hesita antes de agir por alguém da tripulação, porque hesitar para ele parece perigosamente perto de repetir Marineford. É por isso que, mesmo quando a situação parece impossível, o Luffy corre na frente. Sempre. Porque no fundo, o pior medo dele não é a morte dele mesmo. É virar espectador da morte de algum companheiro. E o mais interessante é que ele nunca fala isso em voz alta. Nenhum discurso explicando o motivo, nenhuma cena de autorreflexão longa tipo terapia. Ele só age e deixa a ação falar por ele. E se isso já parece pesado, espera só um pouco, porque tem uma cena específica que resume tudo isso numa imagem só. Repare em qualquer comemoração grande dos chapéus de palha depois de uma batalha pesada. O Luffy sempre está no centro, rindo, gritando de alegria, puxando todo mundo para a festa. Só que se você prestar atenção no timing dessas cenas, vai notar uma coisa. Elas quase sempre vêm logo depois de um momento em que alguém quase morreu. Isso não é coincidência de roteiro, é caracterização. O Luffy usa a comemoração como uma forma de fechar a ferida rápido, de transformar o medo que ele acabou de sentir em alegria coletiva, antes que esse medo seja notado por todo mundo. Pensa bem, se o Luffy parasse, mesmo que só por 1 minuto, para realmente processar o quanto ele teve medo de perder aquele amigo, a tripulação inteira ia sentir esse peso junto com ele. E olha só que interessante. Mais pra frente na história, o Luffy descobre que o Sabo, o irmão que ele achava que estava morto desde criança, estava vivo o tempo todo. E a reação dele, de novo, não é uma cena longa de choro processado. É um alívio explosivo, rápido, quase histérico de tanta emoção. Porque parte da dor dele, guardada desde criança, finalmente encontra uma saída. Só que essa alegria também vem misturada com culpa.
Porque pro Luffy ter guardado a dor da morte do Sabo por anos, sem nunca ter processado direito, mostra exatamente o quanto esse padrão já vinha desde antes de Marineford. Então ele não para. Ele transforma um alívio em festa antes que vire outra coisa. E com isso, ele carrega o peso emocional sozinho, escondido atrás da alegria de todo mundo. E é por isso que o título desse vídeo faz tanto sentido. O otimista do Luffy é o mais triste do que parece. Porque não é ingenuidade, não é falta de noção de perigo. É simplesmente a história de um garoto que perdeu o irmão na própria frente, decidindo, todos os dias, que ninguém mais vai sentir esse peso perto dele, nem que isso signifique guardar tudo sozinho. E se você acha que isso já é pesado, pensa numa coisa. Será que esse padrão vai se repetir? Será que o Luffy vai continuar escondendo a dor para sempre? Ou vai chegar um momento em que isso vai custar caro demais? Porque toda vez que o Luffy enfrenta um novo grande perigo, envolvendo alguém da tripulação, esse mesmo padrão volta. O medo vira raiva, a raiva vira ação, a ação vira uma festa, e a dor real nunca chega a ser dita em voz alta. Então é isso. O sorriso do Luffy não é ingenuidade, é proteção. Ele carrega o medo de perder gente que ama, transformando esse medo em energia, em ação, em uma festa. Para a tripulação nunca precisar sentir o peso que ele sente sozinho. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conecta com esse personagem. Porque muita gente por aí também aprendeu a sorrir rápido demais, depois de perder alguém. Também aprendeu a transformar dor em energia, só para não preocupar quem está do lado. E aqui fica a pergunta que eu quero te deixar. Isso é força de vontade ou é um jeito de fugir da dor sem nunca encará-la de frente? E você? O que você acha que realmente tem atrás desse sorriso? Se você curte esse tipo de mergulho profundo em algum personagem, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí. Deixa o like, ativa o sininho e me conta nos comentários o que você achou. Valeu por chegar até aqui comigo. Até o próximo vídeo. Eu sou a RV e aqui é o Reino do Mestre. Fiquem com Deus e até a próxima.